Então tá, boa noite aí novamente, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco aí sobre BIM, né, essa metodologia de trabalho, e também da oportunidades que o BIM traz de trabalho no Brasil e também na Europa, né. E agora falando um pouco aí de mercado de trabalho BIM, né, mas afinal, como podemos trabalhar em BIM? Posso fazer coisas além do 3D? Essa é uma dúvida muito grande que o pessoal tem, né. Além de ser um senso comum errôneo, vamos falar assim, pensar: BIM é só para projetos, o BIM não serve para outras coisas, não serve para obras pequenas, é só para coisa grande. Uma outra questão é que todo mundo pensa: é só para fazer o 3D, né, é só para fazer uma vista 3D para mostrar para o cliente. E para explicar um pouco melhor todos esses o que a gente pode fazer e como a gente pode trabalhar com BIM, eu vou começar explicando um um termo que é BIM uses, que é os usos BIM, né. E para que serve os usos BIM? O uso BIM, ele de uma maneira muito direta, para que você quer usar teu modelo? É essa pergunta que ele responde. Ele te auxilia com outros pontos também, mas o principal é esse. O que é um uso BIM? Uso BIM é quais são os mais conhecidos? Elaboração de projeto, um uso BIM. Compatibilização de projeto é um uso BIM. Extração de quantitativo é um uso BIM, né? Mas esse todo mundo já conhece. Sim, mas a gente tem, vamos supor, podemos fazer análise térmica com, com o BIM, análise estrutural, análise de acústica, conseguimos também fazer os renders. Então, tudo isso eles acabam sendo usos BIM. E sendo usos BIM é uma oportunidade de mercado. Por quê? Porque essas coisas não é que não precisam ser feitas, não, elas precisam ser feitas. E geralmente são feitas de uma maneira desconexa. Geralmente, vamos falar assim, é muito difícil que você tenha o teu modelo arquitetônico ligado com o teu modelo de eficiência energética, né? Porque não são os mesmos softwares que você usa para fazer. Enquanto quando você trabalha com BIM, existe um formato de colaboração que se chama IFC, que ele foi feito para ser open source, então não é que ele é proprietário, esse formato de arquivo, ele é um formato que ele é aberto, tem regras abertas, tem uma normativa de como funciona, feita pela Building Smart, que certifica os softwares que fazem isso, né? E você consegue exportar do Revit para qualquer outro software que aceite IFC, né? Então, pode não ser o Revit, pode não ser o ArchiCAD que você vai fazer essa análise, mas tu vai fazer arquitetura nele e vai fazer análise no outro software e tá tudo bem, né? Então, são várias questões, né? E um outro ponto que eu gosto de colocar também é o alinhamento de expectativas dos usos BIM, porque muitas vezes as pessoas contratam projeto em BIM, mas elas não sabem o que querem. E eu falo isso não porque as pessoas, porque eu era assim. Quando eu trabalhava no Brasil, a gente ia aprendendo BIM meio que andando, né? Nunca parei, estudei muito e tudo mais, era muito na corrida. E daí trabalhava como gestor de custos, fechava com projetos e tudo mais, contratos, e a gente falava, eu quero esse projeto em BIM. E não entrava mais, tá, mas o que você quer do BIM? Agora, nos próximos slides, eu vou mostrar a lista de o tanto de coisa que tu pode fazer dentro do BIM, e você tem que especificar o que você quer. É a mesma coisa do que você chegar numa concessionária e falar, eu quero um carro. Tá bom, você quer um carro, mas você quer qual? Você quer um pequeno, um grande, um veloz, um mais devagarzinho, um econômico, um que gasta bastante, 5 lugares, 7 lugares? É a mesma coisa. Você não descrever quais são os usos do BIM dentro do teu contrato ou entre projetista e cliente, é a mesma coisa você chegar numa concessionária e falar: "Quero um carro", e o cara falar: "Tá bom, te vendo um carro". É a mesma coisa você falar: "Eu quero o BIM", tá bom, eu te entrego o BIM. Entendeu essa analogia, né. E agora trazendo um pouco aí, essas explicações do que é o BIM, essa é uma fonte da Penn State University dos Estados Unidos. A Penn State University, ela é pioneira, vamos falar assim, nesse estudo de BIM, né? Elas desenvolveram muito material, muita coisa muito legal, e uma das coisas que eles fizeram foi essa parte dos usos BIM, né? Então ali eles colocam até, né, na etapa de planejamento, na etapa de projeto, na etapa de construção e na etapa de operação e manutenção. E aqui algumas das coisas que a gente consegue fazer, né? Então,
fazer o estudo e a modelagem de edificações existentes, fazer toda a gestão do custo, fazer a parte do planejamento que se utiliza o BIM. Tem muitas pessoas hoje que trabalham só com custo e só com planejamento dentro do mundo BIM. Eles não fazem projeto, eles não modelam. O que que eles fazem? Eles pegam o modelo pronto e fazem toda a extração de quantitativos. E dessa extração de quantitativos deriva orçamento, deriva fluxo de caixa e tudo mais. Então não é para trabalhar com BIM eu sou obrigatoriamente projetista. Não. Aqui tem até alguns exemplos disso. Site Analysis, que o que, que é? O Site Analysis é a parte de você fazer o estudo do teu canteiro de obra. Como que você, tá bom, eu tenho esse prédio bonito, essa casa bonita, essa indústria, esse shopping lindo, maravilhoso, mas como que eu vou fazer ele? Porque é muito difícil você fazer o planejamento do canteiro no, no, no AutoCAD. Eu cheguei a fazer isso e sofri bastante. Quem aí trabalha em obra sabe que quando precisa fazer uma movimentação de container, quando precisa fazer uma nova ligação, trocar alguma coisa, geralmente na obra que você tira o tapume da obra também, são pontos críticos que você faz toda essa análise dentro do BIM, né? Aí tem outras partes ali também de análise estrutural, análise energética, análise mecânica. Uma outra parte muito legal também é a impressão 3D. Faz alguns anos que a impressão 3D ela acabou não sendo mais tão cara, né? Ela ainda é cara, mas ela está cada vez mais ficando mais acessível. E você consegue fazer a impressão do teu modelo que você fez dentro do BIM direto para uma impressora 3D. Existem já alguns plugins, até no mestrado eu fiz isso, fizemos alguns testes, de você conseguir imprimir, né, o que você modelou no Revit. Não está aqui agora, está até guardado ali, mas a gente fez uma família de Cobogó dentro do Revit, imprimimos o Cobogó dentro do mestrado, que foi o que eu decidi na época, né? E isso traz até para um próximo nível de construção, né? Que é os pré-fabricados, que são os pré-fabricados, a construção fora, né, do canteiro e que você traz ela para dentro pronta. E as impressoras 3D aí, se eu precisasse dar uma opinião e um chute, eu imagino que em menos de 10 anos a gente já vai estar aí com impressão 3D num nível muito mais acessível. Bastante obras, principalmente aquelas que são replicáveis, né? Às vezes projetos de Minha Casa Minha Vida, ou loteamentos, algumas coisas, a gente já consegue pensar numa impressora 3D em série para fazer essas construções e o BIM está ligado nisso, né? Uma outra lista, até um pouco mais completa, que essa da Penn State, é da BIM Initiative, da Austrália ali, que ela tem mais de 130 usos catalogados para o BIM, e ela fez a separação em usos gerais, que é aquele primeiro amarelo ali, que fala que são usos que, que eles são mais relacionados à parte de modelagem mesmo, né? É que daí entra a parte de modelagem, arquitetura, estrutural, mecânica, elétrica e tudo mais. Depois ela fala das Domain Model Uses, né? Que elas são os usos mais específicos da construção civil, né? Que são os usos mais específicos da indústria. E ali estão, nesse grande grupo, estão contidos ali análise estrutural, análise do quantitativo, análise de segurança e sustentabilidade. Sustentabilidade é algo que está em alta gigantesca aqui na Europa, né? E o BIM está começando a pegar essa parte. Por quê? Porque hoje uma das indústrias que mais poluem, vamos falar assim, é a indústria do cimento. E a indústria do cimento é basicamente para construção civil, né? Então, e como o BIM ajuda a fazer esse quantitativo melhor, e a gente consegue fazer análise de sustentabilidade dentro de softwares BIM, o BIM está ganhando uma força muito grande na Europa para essa pegada de sustentabilidade, para essa pegada que talvez no Brasil hoje pode ser algo que ainda não está sendo muito utilizado, mas aqui tá bem forte, e a gente sabe que muitas vezes o que acontece nos outros países não é que não vão acontecer no Brasil, vão acontecer. Pode demorar 1, 2, 5 anos, mas
A única certeza que a gente tem é que vai acontecer, né. E quando acontecer, tem que estar preparado para aproveitar as oportunidades, né. Você não pode começar a se preparar para a oportunidade quando ela aparece. Se tu fizer isso, quem está preparado pegou teu lugar e a fila anda, né. A vida é assim, a gente tem que estar sempre se preparando, estudando para o futuro, porque estudar de hoje para amanhã não adianta, né. Estudar se tem uma prova amanhã de manhã, começar a estudar meia-noite de hoje, você mitiga, mas você não se prepara, né.